Sejam bem-vindos a mais um programa Sorrindo Mais e Melhor. Hoje, na nossa entrevista, nós vamos conversar a respeito de alinhamento dos dentes. É um assunto bastante interessante. Hoje em dia é muito comum, todo mundo quer ter o sorriso bonito, os dentes alinhados e tal. E nós vamos conversar a respeito de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Em primeiro lugar, vocês vão entender a diferença entre as duas coisas, que, vou falar a verdade, nem eu sei, hein? E em segundo lugar, depois nós vamos explicar quais são as indicações reais para o tratamento ortodôntico, além da questão estética, tá bom? E para falar a respeito, eu trouxe o Dr. Júlio Badan Izzo, que vai dar uma explicação bem bacana para a gente. Por favor, Dr. Júlio, se apresente para o pessoal aí. Obrigado, cara. Quero agradecer a oportunidade dessa entrevista. Meu nome é Júlio Badan Izzo, eu sou formado pela Universidade de São Francisco em Bragança Paulista, em odontologia. Fiz uma pós-graduação no Instituto Saraiva, aqui em Campinas, com a doutora Deise Saraiva, uma mestre em ortopedia, ortodontia funcional dos maxilares e ortodontia na técnica de Roth. Doutora Deise, eu posso até mencioná-la assim, que é uma vanguardista. Na época não se falava em ortopedia funcional dos maxilares, ela fez curso com Peter Binler, um alemão. Nós temos uma gama de europeus voltados mais para essa área de ortopedia funcional dos maxilares. E fiz minha especialização em ortodontia na técnica MBT, que é uma evolução da técnica Roth, com o Dr. Hugo Trevisi em Presidente Prudente, na PCD de Presidente Prudente, onde MBT, o M significa McLaughlin, que era um seguidor do Andrews, que é um papa da ortodontia mundial, e o Bennett, que é o B do MBT, ele era ortodontista da família real britânica, e o T de Trevisi. Então o Dr. Hugo realmente valeu todos os quilômetros de Campinas a Presidente Prudente para essa especialização em ortodontia. Que bacana. Bom, então agora nós vamos entrar no assunto mesmo. Eu vou mudar de tela. O Dr. Júlio mandou aqui uma apresentação de slides bem bacana pra gente, Então o tema principal do nosso programa, que é principais indicações de tratamento ortodôntico e ortopédico funcional. Então, primeiro, explicar pra gente, os aparelhos ortodônticos, os ortopédicos, como é que é essa diferença, para que serve um ou outro? Primeiramente, eu vou falar sobre a diferença entre ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. A ortodontia vem de uma escola americana, onde todos os nomes, vocês vão ver o Tweed, Andrews, são nomes de americanos, onde todas as técnicas partiram de lá, a maioria. E a ortopedia funcional já vem de uma escola europeia, onde grandes nomes como Binler, como eu falei, Peter Binler, Pedro Planas, que era um espanhol, então eles que evoluíram essa parte mais de ortopedia funcional dos maxilares. Nós temos aqui no Brasil um nome muito conhecido também, Vilma Simões, que também é um nome espetacular no mundo todo, aí, a Vilma Simões. E, basicamente, a ortodontia são aparelhos fixos, onde cada dente vai ter um bracket. Nós vamos preconizar a colagem individual de cada dente. E, com a evolução da ortodontia, nós temos hoje ali aparelhos convencionais de metal. Temos os estéticos que temos hoje de porcelana, a safira. A porcelana é um aparelho estético muito legal, só que ela é branquinha, e a safira é espetacular porque ela é translúcida, trazendo muita estética para o paciente. E hoje temos os alinhadores invisíveis. Eu trabalho com a técnica de Invisalign, que é uma escola americana também, é uma técnica americana, onde já não é um aparelho fixo, mas ele vai fazer a ortodontia da mesma maneira do que o aparelho fixo, com a vantagem de você retirar esse aparelho, você poder comer, escovar os dentes sem o aparelho fixo, porque uma das desvantagens do aparelho fixo é que você tem que ter uma higienização mais caprichada ainda. Então o aparelho fixo é aquele que são os alinhadores, eles vão alinhar, nivelar os dentes. E quanto à ortopedia funcional dos maxilares, se quiser mudar o slide, a maioria são aparelhos móveis, onde o paciente vai tirar esse aparelho, vai colocar para depois que ele comeu, ele vai dormir com esse aparelho. Ele vai agir muito bem a ortopedia funcional dos maxilares quando a criança estiver dormindo. É onde liberam os hormônios do crescimento e é onde melhor vai agir a ortopedia funcional. Lembrando que a ortopedia funcional
ela age nos nervos sensoriais da criança. Então nós vamos remodelar ossos, vamos remodelar a mandíbula, que é a arcada inferior, vamos remodelar a maxila, que é a arcada superior. Enquanto os aparelhos ortodônticos, eles vão mais alinhar os dentes, vão nivelar esses dentes, deixar aquele sorriso bonito. Então quer dizer que a ortodontia ela vai agir mais movimentando dentes, enquanto que a ortopedia é mais para a estrutura óssea, vamos dizer alguma coisa exatamente, assim. Exatamente. Hoje, o que eu preconizo, pelo menos no consultório, e lógico, isso depende muito como essa criança ou esse paciente vai chegar, é tentar fazer uma parte preventiva com a ortopedia funcional, você dá uma harmonia para as arcadas, tanto superior como a arcada inferior, e aí sim você finalizar com a ortodontia, deixando o sorriso bem alinhadinho, bem bonito para... Quer dizer que você pode utilizar as duas técnicas, né? Você entra com uma técnica inicial e depois você complementa com a outra. Exatamente. Né? Não necessariamente você tem que seguir sempre na ortopedia ou direto já na ortopedia, você pode mesclar as duas. Exatamente. A ortopedia está voltado mais para crianças, mas você tem alguns casos que você pode usar em adulto, onde você pode, por exemplo, ampliar essa arcada para que a erupção dos outros dentes tenha um espaço. E depois a parte só de alinhamento você vai usar a ortodontia, que a ortodontia também você vai usar para crianças e adultos, só que geralmente você vai entrar com o aparelho fixo em crianças que tenham dentes permanentes. Lógico, você pode, em alguns casos, colocar com dente de leite também, mas a maioria é com já dente permanente. Ah, entendi. E no caso de pacientes adultos, teria como criar espaço com ortopedia também? Sim, mas você ficaria um pouco mais limitado. Aí você teria que entrar um pouco mais com um aparelho um pouco como um Hyrax, que é um aparelho um pouco mais para disjunção óssea. E se for um adulto passando dos 16, 18 anos, até os 21 dá para você usar. Você teria que partir para uma ortocirúrgico, que é o que? É uma técnica onde você vai entrar com a ortodontia e depois você vai ter que fazer uma cirurgia ortognática. Porque no caso, você falando de junção óssea, é uma separação do osso mais brusca, né? Assim, porque já está formado, você não vai interferir no crescimento, você vai ter que alterar o que já está crescido. Exatamente, você vai ter que romper o osso, na teoria, romper o osso para você ter espaço. Manipular o osso, o cirurgião hoje, eu diria que a cirurgia ortognática são verdadeiros cirurgiões plásticos. Eles fazem milagres na boca de um paciente hoje. Mas é lógico, tudo com prevenção, você evita chegar nessa cirurgia. Eu acho que hoje todo mundo quer evitar uma cirurgia, um centro hospitalar e tudo mais. Então, você também acha, por exemplo, que os aparelhos ortopédicos, eles são indicados para criança, por exemplo, que ela não tem ainda problema, tá tudo em ordem, mas colocar para, vamos dizer, um acompanhamento de crescimento? Eu acho que tudo, se você avaliar a criança, se for bem, todos vão precisar hoje de um aparelho, né? Um vai ter um dentinho tortinho, outro ser mais espaço. Mas é importante também, a gente precisa muito da colaboração da criança. Então eu coloco também exatamente quando há necessidade. Porque senão, na hora que eu mais precisar, essa criança não vai querer colaborar. Eles não têm mais paciência. Eles não têm mais paciência. E é a desvantagem do aparelho ortopédico do aparelho fixo. O ortopédico, a mãe vai lá, tem que puxar a orelha para o filho colocar. Essa criança vai ter que usar mais ou menos de 12 a 14 horas esse aparelho. Então, nós preconizamos colocar para dormir e mais meio período do dia. Seria a manhã toda ou a tarde toda. Agora, o aparelho fixo não. A partir do momento que você instalou, está lá. Tá lá. Lógico que algumas crianças, alguns adolescentes nos dão trabalho na parte de come qualquer coisa, estoura o Brecht, arrebenta o aparelho. Não limpa, que periodontista fica louco. Exatamente. Porque eu falo assim, o sonho da minha vida era... gente, eu sempre, e não só da minha, o sonho de periodontista é que todo mundo fizesse a ortodontia, alinhasse os dentes com o aparelho móvel. Porque a gente quer morrer, porque ninguém escova direito, né? Apesar que tem técnica. Qualquer dia eu vou fazer um programa para vocês falando dessa parte também. Mas é o que eu falei, eu queria que todo mundo usasse o móvel, mas ao mesmo tempo eu tinha esquecido até disso, porque o meu filho usou o móvel, nossa, perdia. Teve uma vez, nós fomos num restaurante, ele tirou e embrulhou no guardanapo, isso é clássico, né? Jogou no lixo, fora aqueles que vêm falando, a mãe, nossa, o meu filho, o cachorro comeu, não tem umas coisas que o cachorro comeu, eu falei, mas o que eu tava fazendo que o cachorro foi comer, né? Onde tava a coisinha do cachorro ali? Então tem essa dificuldade, né? A história mais contada no consultório fui ao restaurante, embrulhei no guardanapo, o garçom, lixo.
Então eu já dou até uma caixinha para proteger aquele aparelho e falo, mãe, põe na bolsa, vai comer alguma coisa, põe no aparelho, porque existe essa história mesmo, o cachorro mastigou meu aparelho. Então tem os prós e os contras, né? Então quer dizer, para paciente adulto muito dificilmente consegue fazer um tratamento só com aparelhos móveis, né? Só nessa linha. Sim, devido ao crescimento ósseo já está estabelecido. Então é mais realmente, aparelho móvel é mais para mexer com o pessoal pequenininho, e aí tem essa coisa de pesar. Vale a pena, não vale a pena, em que idade coloca, exatamente. Né? Não colocar muito cedo. Algumas maloclusões, no caso de ortopedia funcional, às vezes a gente já coloca uns 5 anos de idade, mas eu preconizo mais ou menos 8 anos de idade, seria uma idade um pouco mais colaboradora do paciente, e a idade que a criança, principalmente as meninas, já vão começar a ter um crescimento ósseo, e isso vai ajudar muito na parte de ortopedia funcional. Entendi. Bom, gente, eu acho que já deu para a gente entender bem aí as diferenças entre ortopedia e ortodontia. Na verdade, não são duas coisas que brigam entre si, elas se complementam, né? Cada uma das técnicas tem a sua indicação precisa e assim a gente consegue chegar nos melhores resultados. Agora nós vamos dar uma pausa, vamos chamar os nossos apoiadores culturais e na volta nós vamos falar mais especificamente sobre as indicações de cada técnica, tá joia? Um minutinho que a gente já volta. Oi, gente! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Sorrindo Mais e Melhor com o Dr. Júlio Badan Iso, que está nos explicando a respeito de ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares. Agora nós vamos entrar nas indicações propriamente ditas das técnicas, né? Bom, então, Dr. Júlio, por favor. Bom, principais, eu coloquei algumas principais indicações para ortodontia e ortopedia funcional. Então eu vou passar uns slides de cada casinho, a gente vai comentar cada casinho, Carla, para o nosso telespectador. Ilustrar, né? Exato. A pessoa conseguir entender um pouquinho melhor do que está falando. Exatamente. Tá, são essas aqui, então no fim, a princípio seriam essas 6 itens assim, exato, a grosso modo, né? Exato, essas 6, 7 aí que eu coloquei. Tá, joia. Então começando pela primeira, então nós vamos falar agora sobre a mordida cruzada. A mordida cruzada, o que é uma mordida cruzada, Carla? Eu gosto sempre de fazer uma analogia que nós temos a tampa da panela e nós temos a panela. A tampa da panela tem que se encaixar exatamente na sua panela para ter uma harmonia. Então na nossa boca é a mesma coisa. Então a nossa maxila, que é a arcada superior, é a nossa tampa de panela e a nossa mandíbula, a arcada inferior, é a panela, onde elas têm que se encaixar bonitinho para o paciente ter uma harmonia. Na mordida cruzada posterior, a gente vê no slide que o inferior, a panela, ela está se sobrepondo à sua tampa, né? Está ao contrário. Né? Ao contrário. A tampa está entrando dentro dela, então exatamente. Os dentes eles estão para fora. Chamada também de mordida invertida. Ao invés de estar mordendo assim, gente, né? Que é o normal, o de cima cruza com o de baixo, está assim, está ao contrário. Né? Exatamente. E nós temos a posterior e temos a anterior. A anterior é a mordida na frente, onde os incisivos inferiores eles vão estar na frente dos incisivos superiores. Os dentes de baixo em cima. Fica igual aquele, como é que é? Aquele dente de. Tem uns cachorros piquinês, que é o dentinho assim, ó. Pra frente. Exatamente. Né? Então isso que seria a mordida cruzada anterior. Essa é mais fácil de ver, né? O que pode ser a causa disso? O crescimento mandibular está muito exagerado, ou a maxila que não cresceu, né? Tanto nas duas, nós temos que intervir, tanto com o aparelho ortopédico como o aparelho ortodôntico, fazendo com que a expansão dessa arcada superior. Se nós deixarmos assim, a maxila, que é a arcada superior, ela vai ficar travada na mandíbula. Então a tampa da panela vai ficar pequena. Então nós temos que intervir tanto com o aparelho ortopédico como ortodôntico para que essa tampa se desenvolva, para que haja essa harmonia de face. E isso o mais cedo possível, né? Porque senão viram os casos de ortognática, né? Exatamente. O quanto antes
São os casos que eu falei para você que às vezes a gente já observa e tem com 5 anos já instalar um aparelho ortopédico. Tá vendo aí, ó, para os papais e para as mamães começarem a ver que tem esse tipo de coisa que é mais visível, né, como esse dentinho invertido, já correr, porque quanto antes é menos invasivo o tratamento. Exatamente, né? Do que você partir para uma cirurgia futuramente. Com certeza. Podemos mudar? Podemos. Vamos lá, o próximo. Agora vou falar um pouquinho sobre a mordida aberta. O que é uma mordida aberta? Quando o paciente fecha a boca, alguns dentes não se tocam. No caso da posterior, não vão tocar os dentinhos da parte do fundo da boca. No caso da anterior, são os dentinhos da frente, dando esse aspecto de uma mordidinha aberta, e a gente geralmente vai observar o quê? A língua se colocando entre as arcadas. Gente, olha só. Então, os dentes, eles não fecham, você fica vendo aquela abertura. Quando a boca está fechada, mesmo assim, os dentes estão abertos e dá para passar a língua, assim, no meio, né? Exatamente. Os casos bem, assim... Bem gritantes como esse aqui. Mas tem alguns que são menores. Mas, de qualquer jeito, os dentes, eles têm que se tocar, aliás, se sobrepor, né? Como a tampa da panela. Se eles não conseguem chegar, é a tal dessa... Exatamente. Mordida aberta. No caso da posterior, pode ser um excesso de mandíbula arcada, onde toca prematuramente nos dentes anteriores, abrindo aquela mordida, ou por hábitos ruins. Criança que fica mordendo caneta na escola, pode ocasionar uma mordida. Acaba jogando para fora o dente, ele... cruzando a mordida ou dando uma mordida aberta posterior. Certo. Agora, a anterior já pode ter alguns hábitos o quê? Dedo, chupeta, mamadeira. Então, o que eu preconizo? Se você tem uma criança que está chupando chupeta, mamadeira, o dedo é o mais difícil de tirar, que a criança cria uma dependência muito grande com o dedo. Então, às vezes, eu até falo assim, olha mãe, melhor pôr chupeta do que pôr dedo. Então, a criança está chupando o dedo, ela está com alguma carência, precisando sugar alguma coisa, põe a chupeta do que pôr o dedo na boca. Agora, tem os respiradores bucal, os pacientes que ou por adenoide hipertrofiada, essas crianças que projetam essa língua porque elas precisam respirar pela boca, porque elas não conseguem respirar pelas vias aéreas superiores, pelo nariz, no caso, então elas precisam ficar com a boquinha aberta. Elas vão ter aquele olhar de cansado, essa língua trabalhando lá vai ocasionar essa mordida aberta. Então, às vezes, precisamos até de ajuda de fono, para ela trabalhar com essa musculatura, que a língua é um músculo. Então, para trabalhar, porque se tirarmos o aparelho, mas essa língua estiver trabalhando errada, ela vai abrir novamente essa mordida. Fica aquele palato fundo, né? A gente vê um céu da boca fundinho, né? Exatamente. Alto, que é geralmente quando não está respirando direito, está dormindo de boquinha aberta. Sabe aquela criançada que acorda, tá todo babado? Ficar meio de olho nisso, né? Exatamente. É um outro sinal de respirador bucal. Com certeza. Bom, vamos ver agora o que vem de diferente aqui. Bom, agora... A mordida profunda seria o contrário de uma mordida aberta, mas tão grave quanto uma mordida aberta, que nós podemos observar o quê? Os dentinhos da frente, eles estão encobrindo, então a tampa da panela está muito grande aí, né, no caso. Então, está tampando esses dentinhos inferiores, provocando o quê? Vai travar o crescimento mandibular. Travando esse crescimento mandibular da arcada inferior, você pode provocar problemas de ATM, da articulação temporomandibular que nós temos, provocando dor de cabeça, estalidos. Então, também, preventivamente, temos que também interceder o quanto antes. Temos que prevenir esses casos de mordidas profundas, até porque elas também vão apinhar esses dentes, vão entortar os dentinhos de baixo. Então, também tudo é prevenção. Certo. Nesse caso, gente, o que acontece? Quando a gente sorri, a gente mostra os dentes superiores e um pouquinho dos inferiores. Quando não está mostrando nada do de baixo, tem coisa errada. Então, é essa situação. Exatamente, exatamente. Olha, agora... Apinhamento dental. Eu acabei de falar que é apinhamento. O que é apinhamento dental? É isso aí, dentinhos tortos. Encavalados. Encavalados. Né? O paciente chega no consultório e fala assim, doutor, meu dente está encavalado. São os apinhamentos dentais. Eu coloquei até uma foto no slide. Em casa não aprovaram muito, que acharam meio assustadora. Mas eu falei assim, não, eu quero assustar um pouquinho, porque é muito importante. Gente, aí é um caso de expansão tanto de maxila e de mandíbula, para você conseguir com que todos os dentinhos nasçam na sua posição. Não precisa nascer bonitinho, porque daí vem a ortodontia e consegue alinhar. Agora, um caso desse é só com extração de dente que nós vamos conseguir dar uma harmonia nessa arcada. Ou partir até para caso ortocirúrgico,
lá na frente fazer cirurgias de expansão axilar, de expansão mandibular. Então é muito importante a prevenção. Então, desculpa os slides aqui meio assustadores, mas eu trouxe para chamar a atenção de vocês. A gente que é dentista não acha nada assustador, a gente acha tudo super normal. Mas é bom, né, pedir para a mulher, para o filho, aqueles... né? Eles não gostaram muito não, mas... Bom, mas de vez em quando é bom. Gente, tem que ficar atento, porque realmente, às vezes começa a nascer aquele monte de dente numa boquinha, você tem que dar um jeito daquilo caber, né? E aí é a hora que o ortodontista, o ortopedista vai ter que ver o que vai fazer e também, o quanto antes intervir, melhor, né? Melhor, sempre melhor. Sempre. Bom, e agora aqui... Agora vamos falar sobre o tratamento de classe 2. Na verdade, nós chamamos de paciente classe 2. O que é o paciente de classe 2? É a tampa da panela maior do que a panela. Então é um avanço muito maior, muito né? Aí maior. sobrando... Ou porque essa maxila cresceu demais, ou porque às vezes a mandíbula não cresceu. Então, geralmente os pacientes, eu coloquei lá naquela fotinho, é um paciente que ele vem um pouco sem queixo. É um paciente que vai ter um perfil convexo. Então, nós precisamos também, se aquela paciente já é uma adulta, o caso dela é só cirurgia. Para você dar essa harmonia de face, fazer esse queixo só com cirurgia ortognática. Agora, se você pega uma criança já com prevenção, com aparelho, com um avanço, estimulando essa mandíbula a crescer e bloqueando esse crescimento da maxila, você não vai precisar de uma cirurgia amanhã. Você vai dar harmonia para essa face. Você vai dar uma harmonia equilibrada para essa criança. Então, muito importante, porque geralmente o classe 2 vai vir dentuço, né? Às vezes vai sofrer bullying na escola. Então, é muito importante a gente prestar atenção nisso, para que essa criança tenha uma autoestima elevada, né? E nos casos como o dessa foto, em que a paciente ela já tem essa classe 2 estabelecida e parece que é um pouquinho mais velha, assim, não parece ser tão criança. Aí no caso é cirúrgico mesmo, aí já não provavelmente tem mais jeito, né? Esse caso para avanço mandibular seria uma cirurgia ortognática. Levar as crianças para evitar a cirurgia, mas depois que já é adulto. Agora, ninguém precisa desesperar, né? Nós já tivemos aqui o programa, lembra? Chamei aqui o Dr. Daniel Zerbinati, falou com a gente sobre cirurgias ortognáticas, então tem jeito também, né? Tudo e hoje tem mesmo jeito. Com a ortognática, depois ainda tem que entrar com a ortodontia, geralmente, né? Geralmente a associação. A cirurgia ortognática sempre com aparelho ortodôntico, porque você vai ter que finalizar alguns casinhos, né? Então sempre vai ter que estar colocando o aparelho ortodôntico para fazer a cirurgia. É bom que lá no consultório nós temos o nosso Daniel também, a Assunção, que faz ortognática, temos você que faz a horta, dá pra gente brincar. Pessoal, eu não tô aqui para atrapalhar os serviços dos cirurgiões. Dá pra gente brincar. É mais pra gente prevenir mesmo uma cirurgia. Mas é bacana sempre ter essa associação, né? E saber que, gente, ninguém precisa ficar desesperado, tem jeito pra tudo, viu? Tem jeito pra todo mundo. Exatamente. Bom, vamos lá. E agora o tratamento de classe 3, que é o paciente de classe 3, já é o contrário do classe 2. É a panela muito grande e essa tampa pequena, né? Então, nós também temos que intervir o quanto antes no aparelho ortopédico, ortodôntico, para que essa criança, a gente estimule o crescimento maxilar, da arcada superior, estimular e segurar um pouco essa mandíbula. Senão, também pode cair um tratamento, como naquele caso, um tratamento ortocirúrgico. Nós vamos ver muitos pacientes com o perfil côncavo, diferente do classe 2, que é convexo. Geralmente, a raça japonesa, elas vão ter um pouco esse perfil um pouco mais côncavo. Nós, brasileiros, descendentes dos europeus latinos, temos um perfil mais convexo. Então, o problema não é o perfil, é realmente se essa vai estar em harmonia a parte superior com a inferior. Certo. Então, o mesmo caso de também preventivo, se a gente não toma conhecimento, acaba virando uma coisa mais difícil no futuro. E esses são ao contrário. Aquele lá tinha pouco queixo, esse tem muito. Muito, né? Exatamente. Joia. E para finalizar, eu coloquei os diastemas dentais, que são o quê? Espaços entre um dente e o outro. Na primeira foto, eu coloquei até entre os incisivos, onde pode ser a inserção do lábio... Sei, do freio. Do freio. Inserção de freio, que é aquela pelinha, quando a gente puxa o lábio, vem uma pelinha que estica. Exatamente. Né? Às vezes a gente manda para o periodontista para fazer gente remover. Para remover, para com ortodontia a gente conseguir fechar esses espaços.
E às vezes tem esses, assim fica em todos os dentes, onde nós vamos ter que colocar o aparelho ortodôntico, fechar, e mesmo assim, Carla, temos que mandar às vezes fazer estética, mandar para um cirurgião dentista que vai mexer com porcelanas, facetas, para fechar totalmente os espaços. Então depende de caso para caso. Então, gente, então vocês veem, dentes apinhados, né, que são muito juntos, pouco espaço para muito dente, e também quando tem muito espaço para pouco dente, né, quando a coisa fica separada, que são os diastemas. E lembrar uma coisa aí, ó, o último slide, o Dr. Júlio colocou, que eu acho que é muito importante, lembrar que esse alinhamento dos dentes, ele serve para estética, lógico, mas também para a saúde, gente, porque mastigar é tudo de bom e tudo de necessário, hein? Então isso é muito importante na parte estética, mas também na parte funcional. A gente agradece aí a presença do Dr. Júlio, né? Se vocês tiverem interesse em encontrar com ele, ele atende em Campinas, no Cambuí, atende em São Paulo, em Bragança Paulista. Né? E o contato vai estar no final desse vídeo, assim como sempre estão todos os contatos, né, de todos os vídeos que a gente coloca. E um abração para vocês e até breve, até o nosso próximo programa.